Filipenses capítulo 2. O apóstolo queria que a alegria dos filipenses fosse plena e que a união entre eles fosse perfeita, isto porque a sua ausência tinha deixado germinar algumas sementes de desunião e de mal-estar. O amor tinha sido demonstrado de uma maneira bem doce e bem poderosa no que eles enviaram ao apóstolo. As consolações em Cristo, a consolação do amor, a comunhão do Espírito, as ternas compaixões manifestavam-se nesse testemunho de afeição e tinham causado ao apóstolo uma profunda alegria. Pede-lhes, pois, que tornem mais perfeita ainda essa alegria, pelo inteiro fortalecimento desse traço de união que subsistia entre eles, sendo de um mesmo sentimento, pensando numa única e mesma coisa, tendo o mesmo amor uns pelos outros, tendo todos um mesmo pensamento. O apóstolo queria que a rivalidade e a vanglória em nada ali se manifestassem. Tal é o desejo de Paulo. Sentindo alegria ao pensar no amor deles para consigo, ele quer que a felicidade deles seja completa na perfeição deste amor entre eles. Só assim a sua felicidade será perfeita. Que bela e comovente afeição! É o amor dele que, sentindo a afeição dos filipenses, não pensa senão neles. Que delicadeza na maneira como um coração bondoso, que não gostava de repreender, consegue preparar o caminho para o que era realmente uma repreensão que não poderia omitir um coração que juntava o amor à afeição fraternal. Ora, o meio dessa união entre os santos, o meio para a manutenção desse amor, encontrava-se na humilhação de si mesmo, na humildade, no espírito que se humilha para servir. Foi o que tão perfeitamente se manifestou em Cristo, em contraste com o primeiro Adão. Este tinha procurado tornar-se semelhante a Deus por meio de um roubo, quando era em forma de homem. Tinha procurado elevar-se em detrimento de Deus, sendo ao mesmo tempo desobediente até a morte. Cristo, pelo contrário, quando era em forma de Deus, aniquilou-se por amor de toda a sua glória exterior, da forma de Deus, e tomou a forma de um homem, e mesmo quando em forma de homem, ainda se humilhou, dando assim um segundo passo na sua humilhação. Como Deus, humilhou-se, como homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Mas Deus exaltou-o. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que perfeito amor, que gloriosa verdade, que preciosa obediência! Um homem, pelo justo julgamento de Deus e pelo seu ato, foi elevado à direita do trono da majestade divina. Que maravilhosa verdade que é a pessoa de Cristo! Que sublime verdade que é esta descida e esta ascensão pela qual Ele enche todas as coisas como Redentor e Senhor de glória. Deus descido em amor, o homem, assunto ao céu segundo a justiça, descendo todo o amor e toda obediência também por amor. Agora, Ele que foi digno em toda a eternidade, quanto à sua pessoa, de estar assim à direita de Deus, é, como homem, elevado por Deus à sua direita. É justiça de Deus Ele estar ali, e os nossos corações podem tomar parte alegres na glória do Senhor, alegres por também terem parte pela graça do Senhor. Mesmo a sua humilhação é prova de que Ele é Deus. Só Deus podia deixar o seu primeiro estado nos direitos soberanos do seu amor. Para uma criatura qualquer é pecado deixar o seu primeiro estado. Esta humilhação é também o amor perfeito. Mas é-nos dado esta prova da divindade da sua pessoa, este amor
cumprido no fato de ele ser homem. Que extraordinário lugar este que ele nos adquiriu em si mesmo. Mas é nele que o apóstolo pensa, e não em nós, frutos dessa humilhação. Paulo regozija-se no pensamento da exaltação de Cristo. Deus elevou-o soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, de sorte que todo ser, nos céus e na terra, e mesmo todo o ser infernal, deve dobrar os joelhos diante deste homem exaltado por Deus, e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Note-se que é a senhoria de Jesus que é apresentado aqui, e não a sua divindade em si mesma, embora esta seja o ponto de partida. Com efeito, tudo tem a sua origem na divindade da sua pessoa, o amor, a prostração, a humilhação, a maravilhosa condescendência. Nada disto teria podido existir, nem teria tido seu valor sem isto. Mas é como o Senhor, na sua pessoa perfeita, de harmonia com a posição que ele tomou como homem, que ele é considerado aqui. E foi a ele que se humilhou, que Deus, quando ele desceu o mais baixo possível, exaltou. É de Jesus que podia, sem ser necessário elevar-se, ser igual a Deus, mas que se humilhou até a morte, e morte de cruz, que o apóstolo fala de Jesus, Senhor de tudo, e que, assim exaltado, homem, será conhecido de toda a criação, de uma a outra extremidade do cosmos, como Senhor para a glória de Deus Pai. Note-se também que não é a respeito de que ele sofreu, com efeito de sua submissão à vontade de Deus na posição que tomou, que Cristo nos é apresentado aqui, como modelo a imitar, é da sua humilhação voluntária que se trata, do fato de, por amor, ele ter tomado o último lugar, o mais baixo, ao qual nós somos chamados para o seguirmos. O verdadeiro amor serve, humilha-se, toma voluntariamente a posição mais vil, a mais vil segundo o orgulho do homem, para servir, e ali encontra as suas delícias. Cristo agiu por amor. Cristo quis servir. Cristo quis tomar o lugar mais baixo. Ele que podia humilhar-se. E nós? O coração do apóstolo alegra-se sempre quando fala do Senhor Jesus, mas volta-se agora para os objetos da sua solicitude, e como tinha falado da humilhação de si próprio e da humilhação de Cristo, como meio de produzir a união, tirando toda a ocasião, a rivalidade carnal, foi também levado a falar da obediência de Cristo em contraste com o primeiro Adão na carne. Aplica agora esse princípio de paciente humildade à instrução dos filipenses, de sorte que, diz ele, meus amados, assim como sempre obedecestes, e aqui é introduzido o efeito da sua ausência, no seu afastamento da obra, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque, acrescenta ele, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Versículos 12 e 13. Quer dizer, enquanto o apóstolo estava entre os filipenses, tinha trabalhado na obra da salvação deles, agora estavam eles próprios em luta com o inimigo, sendo o socorro da sua presença e da sua energia espiritual, mas o próprio Deus operava neles. Por isso deviam trabalhar tanto mais seriamente quando era certo encontrarem-se num combate de tal envergadura, estando o próprio Deus comprometido com eles, na medida em que atuava neles para esse combate, estando eles mesmos em luta direta e imediata com o poder do inimigo. Não era o momento oportuno para se vangloriarem dos seus pequenos dons,
por causa da ausência do apóstolo, que os deixava na penumbra, nem para andarem em luta uns com os outros. Aliás, se os filipenses estavam privados de Paulo, não estavam de Deus. O próprio Deus atuava neles. É o grande princípio e a grande consolação da epístola. Os cristãos privados da poderosa assistência do apóstolo são entregues mais diretamente e imediatamente a Deus. O apóstolo, separado da assembleia, encontra por si mesmo as suas próprias consolações em Deus e remete a assembleia, privada dos seus cuidados pessoais, ao próprio Deus, junto do qual ele tinha encontrado essas consolações. É bom notarmos cuidadosamente aqui que se trata do oposto de uma exortação a trabalharmos nós mesmos em contraste com o poder operante de Deus. Vosso próprio está em contraste com Paulo na sua ausência, ele que tinha trabalhado para os filipenses, porque Deus operava neles o querer e o fazer. Eles tinham de trabalhar, porque embora Paulo estivesse ausente, Deus operava neles. Já tenho feito notar que em toda esta epístola a salvação e toda a bênção são consideradas como encontrando-se no fim do caminho. Até mesmo a manifestação da justiça do cristão. Veja, por exemplo, o capítulo 3, versículo 9. Esta passagem é disto um bom exemplo. No Novo Testamento, o cristão é considerado de duas maneiras. Em Cristo, e aqui nenhum progresso há para fazer, nada está em questão, ele é aceito em Cristo, estava completo, perfeito, atual. Mas o cristão é também um peregrino sobre a terra, tendo de atingir um alvo. É sempre visto assim na Epístola aos Filipenses. Isto dá ocasião a toda espécie de exortações e de advertências e de ses. É deste modo que ele apresenta a obediência e a dependência, os dois caráteres do novo homem. Mas, por outro lado, é entregue a fidelidade segura e infalível de Deus para lhe fazer atravessar tudo até o fim, e ele deve contar com isto. Veja 1 Coríntios, que eu cito, porque os coríntios estavam num estado espiritual muito mau, mas há um grande número de outras passagens que tratam do mesmo assunto. A diligência e a seriedade devem caracterizar o comportamento dos cristãos em circunstâncias como estas, em que as relações imediatas com Deus e o combate pessoal com o inimigo têm lugar. O apóstolo volta, em seguida, ao espírito de doçura e de paz, no qual os frutos da justiça se semeiam. Fazei todas as coisas, diz ele, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, preservando a palavra da vida. Versículos 14 a 16, passagem deveras impressionante, porque verificamos que em cada membro da frase ele descreve exatamente o que era Cristo. Quais forem as circunstâncias em que a igreja se encontre, tais deveriam sempre ser, quanto a ela, o seu estado e o seu comportamento. A graça necessária e suficiente para tanto está sempre ali, em Cristo. A unidade do Espírito entre eles, pela graça, é um comportamento segundo Deus, a fim de que eles fossem como estrelas celestes no meio das trevas morais deste mundo, apresentando sempre e pondo assim em evidência a palavra de vida. Tal é o objeto do apóstolo. Eles deviam dar assim, pela constância e pelo efeito prático da sua fé, a prova de que o apóstolo não tinha nem corrido nem trabalhado em vão, e eles mesmos seriam assim a sua glória no dia de Cristo. Oh, se a igreja tivesse continuado por este caminho! Mas, seja como for, Cristo será glorificado. O apóstolo une assim a sua obra
e a sua recompensa no dia de Cristo, a bênção da Igreja. Não quer ser separado dela na sua morte? Este vínculo de coração e de fé é muito comovente. Paulo apresenta-se a si próprio, isto é, a sua vida, como podendo ser derramada como uma aspersão sobre o sacrifício e o serviço da fé dos filipenses. Estes tinham mostrado a sua dedicação a Cristo, pensando mesmo no seu servo, e o apóstolo vê toda a fé deles como uma oferta ao Salvador e a Deus. Considera-os, a eles, que pertencem a Cristo, como a substância da oferta, a coisa mais importante, e considera-se a si próprio somente como sendo a aspersão, a sua vida espargida sobre a oferta. Talvez a sua vida seja espargida no serviço do Evangelho, ao qual os filipenses se consagravam por seu lado, e ponha o selo nessa oferta da parte deles, oferta consagrada a Deus, por esse vínculo sagrado que os unia ao apóstolo. Paulo alegra-se, convicto de que deve ser assim, de que a sua vida é espargida. Seria a coroação da sua obra para os gentios. Quer, pois, que os filipenses, no mesmo espírito, se alegrem também pelo mesmo motivo. A fé deles e a sua, assim como o seu serviço comum, formavam uma só oferta a Deus, que lhe era agradável. Ora, a prova mais elevada que disso pudesse ser dada devia constituir a mais sagrada fonte de alegria. Este mundo não era a cena real do que se passava. O que nós vemos aqui em relação com a obra divina não é senão o exterior. O apóstolo falava a linguagem da fé, que vê sempre as coisas na presença de Deus. No entanto, embora remetesse os filipenses a Deus, os vigilantes cuidados de Paulo não tinham descontinuidade. É sempre assim. O amor e a fé, que remete tudo a Deus, não deixam de pensar, segundo Deus, naquilo que lhe é querido. Assim, João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, não obstante dizer que os filhinhos em Cristo não tinham necessidade de ser ensinados, ele os ensinou com grande ternura e com toda a previdência. Também aqui o apóstolo, cheio de uma santa solicitude por essas almas tão queridas a Cristo, espera enviar dentro em pouco a Timóteo para saber qual é o verdadeiro estado espiritual deles. Mas a situação em que Paulo e a obra de Deus se encontram manifesta-se por toda parte. Paulo envia Timóteo porque não tem mais ninguém que pense neles com um coração em que os mesmos sentimentos jorrem da mesma fonte de amor. Todos procuravam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Versículos 19 a 21. Que magnífico exercício para a fé e que excelente ocasião para o seu exercício! Porém, quanto a Timóteo, esses queridos filipenses podiam recebê-lo com um coração respondendo à confiança do apóstolo. Eles sabiam como Timóteo tinha servido a Paulo no Evangelho. Os laços do amor no Evangelho, Deus seja louvado, são mais fortes quando tudo o mais se resfria. E note-se que Deus prosseguia sua obra, quando tudo, quanto ao testemunho comum da Igreja, pecava para uma indiferença que pesava sobre o coração do apóstolo, porque Deus não se cansa na sua obra. No entanto, já não falta o laço do amor entre Paulo e os filipenses. Assim que souber o andamento que tomarão os seus assuntos, ele lhes enviará Timóteo. Mas, como tinha dito já, tem confiança no Senhor e espera que ele próprio os irá ver em breve. Mas havia também Epafrodito, que tinha vindo para trazer ao apóstolo o testemunho de afeição da parte dos filipenses, fiel instrumento e expressão do amor deles. Epafrodito tinha arriscado a sua própria vida e tinha sofrido uma perigosa doença no cumprimento do serviço deles para com o apóstolo.
De todos os lados, jorra aqui este belo testemunho de amor cristão. Epafrodito conta de tal modo com o afeto dos filipenses que está muito inquieto, porque eles tinham tomado conhecimento da sua doença. Ele está seguro dos sentimentos deles para consigo, do lugar que ocupa nos seus afetos, e não seria assim com um filho afetuoso ao ter conhecimento de que tinha dado à sua mãe umas tais notícias a seu respeito? Apressar-se-ia a comunicar à sua mãe o seu restabelecimento para, desse modo, tranquilizar um coração cujo amor ele bem conhecia. Tal é a afeição cristã, terna e simples, confiante, porque é pura e sem desconfiança, e anda em Deus e na sua luz, assim como nos afetos que Cristo consagrou como homem. O amor divino, e isto não oferece qualquer dúvida, eleva-se muito mais acima. Mas o amor fraternal, que atua na presença dos homens, e como fruto do amor divino, no meio deles, desenvolve-se assim na graça. O apóstolo responde a essa afeição dos filipenses por meio de Epafrodito, que os tinha ensinado e tinha trabalhado por eles na obra do Senhor. O Espírito Santo tem isso em consideração aqui e reenvia-o, encorajando e procurando alimentar esse sentimento nos corações dos filipenses. Ele próprio toma parte nisso e introduz ali a ternura do próprio Deus. Paulo teria tido tristeza sobre tristeza, e tinha muita, se os filipenses tivessem perdido o seu querido servo e mensageiro por causa dos serviços que este lhes tinha prestado. Mas Deus poupara Epafrodito e o próprio Paulo. Porém, Paulo quer que os filipenses fiquem inteiramente tranquilos, vendo de novo Epafrodito no meio deles. E deste modo, o coração do apóstolo, livre de todo o temor a tal respeito, fica também aliviado. Que lindo quadro de atenções e de amor mútuo! Note-se também como Deus, segundo o apóstolo, toma parte nessas ternas compaixões mútuas dos cristãos. São as suas compaixões, não os desígnios do seu amor, mas são compaixões dignas de Deus, a afeição que ele aprova entre os homens. Receia-se, algumas vezes, por causa dessas afeições e desta estima pelos obreiros do Senhor, tanto mais que a igreja deve ser liberta de toda a falsa dependência dos homens, mas é quando, devido à ausência do apóstolo, tudo manifesta falta de graça e de vínculo exterior, organizador, que o Espírito de Deus desenvolve o jogo dessas afeições e desses laços inteiramente entre os cristãos para a instrução da igreja, como reconhece ao mesmo tempo tudo o que resta da parte da posição primitiva desta e dos seus vínculos exteriores. Não os cria de novo, mas reconhece o que ainda existe. É somente no primeiro versículo da epístola que o Espírito fala disso, e é tudo o que era preciso, mas desenvolve largamente os vínculos interiores, não como doutrina, mas de fato. O próprio Deus, o apóstolo, o seu fiel Timóteo, Epafrodito, o apreciado servo dos filipenses, que lhes era tão querido, companheiro da obra de Paulo, servo do Senhor, os próprios filipenses, todos encontram a sua parte neste precioso e belo encadeamento de amor. A manifestação da graça na vida cristã encontra-se assim desenvolvida em todas as partes deste capítulo. A delicadeza da repreensão do apóstolo acerca do espírito de divisão, o envio de Timóteo quando puder dizer aos filipenses que rumo tomarão os seus problemas, o envio imediato de Epafrodito, por terem ouvido dizer que ele estava doente. Esta manifestação de graça e esta consideração pelos outros, note-se, ligam-se
a um Cristo que se humilha a si mesmo. Um Cristo humilde, que, tendo a forma de Deus, deixa para se humilhar até a morte. É a fonte do humilde espírito de graça. Um Cristo elevado, que os olhos da fé vão procurar na glória, é a fonte da energia que despreza tudo mais, a fim de o ganhar a Ele.